Juliana Lopes, a gente tem visto que a posição do Brasil é uma posição estratégica. Estratégica porque somos vizinhos, porque podemos ter uma crise humanitária nas fronteiras. Estratégico porque a gente precisa da energia elétrica da Venezuela para o estado de Roraima. Estratégica porque nós temos negócios com a Venezuela. Agora, fica um pouco questionável a posição do governo brasileiro em relação à defesa da democracia. Porque reconhecimento de Maduro como presidente sem apresentar as atas eleitorais coloca em dúvida até que ponto a democracia brasileira respeita outros regimes democráticos no mundo. E quanto o Brasil precisaria cobrar, né, já que fez essa defesa tão enfática aqui nas eleições de 2022, de um processo que seja democrático, que seja de fato transparente? Esse é o ponto que não acontece ali na Venezuela. É interessante, Uribe, essa avaliação de Múcio de que as Forças Armadas precisam estar ali à disposição, porque o que a gente teve? Uma nota ali do governo brasileiro, né, um posicionamento junto, inclusive, com outros países, afirmando que é preciso uma transparência na entrega, inclusive, com a entrega, inclusive, das atas eleitorais, falando sobre um movimento que precisa ser pacífico ali, mas não falando exatamente sobre ou se colocando contrário a uma repressão violenta que pode acontecer, já está acontecendo, né? A gente tem presos ali, opositores, na Venezuela. Agora, colocar à disposição as Forças Armadas, internamente, mesmo que isso não seja oficial, já mostra uma atenção que está redobrada em relação ao que está acontecendo ali na Venezuela. Nessa semana, eu conversei com alguns integrantes ali de Roraima e Pacaraima, que já estavam em contato ali com o Exército, porque há uma expectativa de que aumente o fluxo migratório da Venezuela para o Brasil. É um fluxo que acontece diariamente por conta de condições ali, ou pelo menos de falta de condições na Venezuela para que a população continue sobrevivendo. E quando Nicolás Maduro mencionou aquela possibilidade de um banho de sangue, a depender do resultado das eleições, esse fluxo foi ampliado. Então, ainda que isso não tenha acontecido nessa semana, há uma expectativa do Brasil de que esse fluxo aumente. Ou seja, a Operação Acolhida, que é aquela que é tocada pelo Exército, está em atenção em relação à fronteira. Por outro lado, tem a questão das embaixadas, né? O Brasil já está tomando conta de 2 embaixadas onde os diplomatas foram expulsos, tiveram que sair ali às pressas do território venezuelano e está em atenção em relação à sua própria presença no país. Ou seja, não é uma situação de normalidade, por isso uma cobrança para que o governo Lula tenha um posicionamento diferenciado. Se isso vai acontecer de fato, não sabemos, mas ontem você colocou um ponto que é bastante importante, que é essa viagem do presidente Lula ao Chile para conversar ali com outros chefes de Estado da América Latina. E aí, isso pode ser reavaliado ou pelo menos conversado. Fato é que a situação não está tranquila na Venezuela, principalmente para quem faz oposição ao governo de Nicolás Maduro, e repressão violenta não é uma novidade por ali. Então, estamos cobrando um processo eleitoral transparente, que não aconteceu, e agora talvez precisaríamos cobrar também uma postura de pacificação, ou pelo menos de uma repressão que não seja violenta a quem faz oposição ao governo, porque isso deveria fazer parte de uma democracia. Mas, infelizmente, o próprio William Vac, nosso apresentador aqui na CNN Brasil, foi muito certeiro antes das eleições. Nenhuma ditadura cai no voto. E realmente o que está acontecendo na Venezuela é isso. Enquanto a China, enquanto a Rússia, enquanto as Forças Armadas venezuelanas estiverem ao lado de Maduro, fica difícil derrubá-lo. E aí se faz uma eleição de fachada. É uma eleição para dizer, olha, temos sim opositores, é possível fazer processo democrático. Mas não existe processo democrático. Maria Corina Machado foi impedida de participar das eleições. Aí veio Edmundo Gonçalves. Aí você tem um processo que ele não podia fazer campanha, ele não podia ir aos restaurantes, ele não podia circular. Aí você tem o resultado e ainda esconde o resultado. Então, Maduro acabou dando um tiro no pé quando ele faz um processo impedindo Maria Corina Machado e colocando Edmundo Gonçalves e trazendo mais dúvidas sobre as eleições. Agora é esperar, né, Juliana, como o Brasil vai se posicionar, porque ele está encalacrado, ele está numa sinuca de bico. O que ele faz? Ele vai se posicionar a favor do regime de Maduro, mesmo sem as atas eleitorais, ou vai deixar tudo em suspenso, fechando os olhos e fingindo que ainda espera as atas eleitorais? É uma situação muito delicada.
Uma falta completa de liberdade da população para entender o que está acontecendo politicamente. Nessa semana nós tivemos uma entrevista com alguns opositores ali de Nicolás Maduro no governo e um fez uma constatação que foi muito interessante, que ele falou assim, olha, enquanto nós estamos aqui conversando com vocês, brasileiros, sobre o processo eleitoral aqui na Venezuela, nos canais da Venezuela está tocando música, está passando clipe, ou seja, a população não tem nem direito a saber, até acesso a um debate político, a uma entrevista, a algo que possa informar de alguma forma o que está acontecendo com a política do país. E isso é muito ruim. Mais um ponto que coloca pressão no Brasil sobre a defesa de democracias, né? Nós tivemos um processo eleitoral que foi bem conturbado aqui em 2022, uma tentativa de golpe que está sendo, inclusive, investigada nesse momento, um 8 de janeiro que marcou a história do país e uma postura muito enfática do governo em relação a defender um processo de lisura eleitoral, processo das urnas aqui no Brasil e a democracia. Agora, não é feito essa mesma defesa com os governos aliados, né, com outros países.